Vou ser breve. Nosso próximo prefeito de Mauá, Átila, que já teve 2 mandatos na Câmara, foi um dos vereadores mais votados na cidade. Depois saiu candidato a prefeito, encontrava muito o Átila nas ruas, com 2, 3 pessoas, com os panfletos, andando, conversando. E o Átila sempre teve essa característica muito forte de fazer a militância e o ativismo político com muita dedicação. Penso que é essa garra dele, da família, dos amigos e das amigas, que permitiu hoje ele ser um candidato em potencial e com uma grande possibilidade, tenho certeza, de ser eleito agora no dia 30 de outubro como prefeito da cidade. Eu quero registrar que nós, da Rede Sustentabilidade, e fizemos uma campanha sustentável, uma campanha com propostas, e que a gente hoje, nesse momento histórico, decidiu fazer esse apoio ao Átila, primeiro, pela sensibilidade da coordenação de campanha. Quero aqui, em nome do Gaspar, parabenizá-lo por esse esforço de convergir com a gente algumas propostas programáticas importantes para a cidade, e que foram absorvidas pela campanha do Átila, pela sua coordenação, no sentido de pensar do que é o melhor para a cidade, nas questões de saneamento, nas questões de cultura e esporte, nas questões do transporte público da cidade. Essa somatória de projetos programáticos é o que vai permitir a gente fazer parte de uma discussão que a gente espera que seja o melhor para a nossa cidade. Então quero aqui, muito brevemente, dizer para vocês, cada um de vocês, que a partir desse momento agora, a gente vai jogar toda a nossa força, toda a nossa energia, para que o Átila seja o nosso prefeito da cidade de Mauá no dia 30, porque nós temos convicção, nós temos que ter convicção e temos sensibilidade suficiente para entender que a população, nesse momento, ela procurou e buscou uma renovação da política, para superar um ciclo de governos que já passou, que tem as suas virtudes, que tem os seus defeitos, mas que estagnou e deixou a cidade parada. E esse desafio agora é do Átila, junto com a gente, para que nessa renovação, ele que é uma figura jovem, que é uma figura dedicada e que soma hoje um conjunto de partidos e de lideranças, de vereadores eleitos e reeleitos, para a gente fazer que a nossa Mauá retome o seu crescimento de desenvolvimento econômico e sustentável, e que a gente possa andar de cabeça erguida junto com o Átila, com a sua equipe no ano que vem, fazendo o melhor e fazer da cidade de Mauá uma cidade mais próspera, moderna, gerando emprego e tratando dos temas mais importantes da cidade, que é a saúde, a educação, ao acesso ao emprego e renda. Então, Átila, conta com o nosso apoio, vamos à luta para dia 30 a gente fazer você prefeito. Obrigado, boa noite. É isso aí, companheiro Rogério Santana, junto com a Rede Sustentabilidade, declarando apoio à campanha Átila 40. Que nós vamos formar um grupo que se dialogue, que se converse, é um grupo que realmente se consulte, um grupo que realmente possa realmente transformar essa cidade. E eu quero dizer aqui, Rogério, que eu tenho um grande orgulho de ter a sua amizade. Você que é um cara ímpar, cara honesto, cara batalhador, inteligente, intelectual, uma pessoa ideológica, que realmente tem as suas convicções. E que a gente faça juntos aqui o que Martin Luther King pediu nos últimos atos públicos, quando ele estava na Filadélfia. Não importa o número de degraus que a escada tenha, nós vamos ter a coragem de dar o primeiro passo. É a Rede e o PSB juntos, rumo ao Mauá com o Átila 40! É isso aí, a campanha Átila 40. Registrar aqui a presença do vereador Ademir Jacomucci, também do ex-vereador Lomon Fagiano. Obrigado, Lomon, por presença. Agora é Átila 40. Gostaria de convidar os candidatos da rede para que subam aqui, para que possamos fazer uma foto desse apoio incondicional da Rede Sustentabilidade. Subam povo aqui os candidatos da Rede Sustentabilidade. Por que a rede decidiu apoiar o Átila e como foi esta articulação nos últimos dias aí com candidatos? Foi uma articulação bem rápida, na verdade, né? Mas houve uma sinalização muito positiva da coordenação do Átila em relação a absorver alguns pontos programáticos da rede, em tema de sustentabilidade, com a possibilidade da criação de uma empresa de saneamento, a revogação do decreto que aumentou o Vale Transporte para 4,50,
a criação da Fundação das Artes e dos Esportes, que a rede acha importante, né? E outras questões um pouco mais secundárias, mas que são relevantes no contexto programático da rede, né? Somado a isso, a gente enxerga que a candidatura do Átila, ela tem um apelo de mudança mais forte, seja pelo seu perfil de base, ou seja, pela sua jovialidade. O Átila, ele representa esse sentimento de mudança hoje que a cidade está almejando, né? E superar um ciclo de estagnação das últimas gestões aqui da cidade de Mauá. Então a rede, ela, seja pelo viés programático ou pelo esse sentimento de mudança que é um clamor da cidade, nós entendemos que hoje o projeto da candidatura do Átila Jacomuzzi, ele reúne essas condições programáticas, né? Reúne um conjunto de liderança de homens e mulheres com capacidade política e viés técnico de fato implementar um programa de governo para a cidade o ano que vem, que tire a cidade dessa estagnação e coloque ela na rota do desenvolvimento econômico e sustentável aqui na cidade. Rogério, antes dessa divulgação desse apoio ao Átila, a rede já tinha se posicionado e divulgado uma nota. Sim. Alguns dias depois do primeiro turno, né? Tem inclusive falando aqui de que ambas as propostas do governo dos concorrentes ao segundo turno não correspondem aos anseios dos mauaenses, dizendo que deixamos claro que temos compromissos éticos e sustentáveis, contrário ao que ambos os candidatos apresentaram no primeiro turno. Não é um pouco contraditória essa posição da rede depois do primeiro turno e agora anunciando apoio ao Átila? Porque havia uma sinalização de neutralidade, parece, né? Não é meio contraditória essa posição da rede? Não é contraditória, porque assim, a primeira nota, ela refletiu primeiro no momento em que não havia nenhuma discussão programática, né? E aí nós entendemos uma peculiaridade do programa da rede diferenciada. Mas aí houve a sensibilidade da coordenação da campanha do Átila absorver pontos importantes do nosso programa. E aí logo não existe a contradição. Existiria a contradição se não houvesse a sinalização programática, né? Que é um dos valores e princípios muito defendido pela rede, né? As nossas composições, ela nunca é primeiro por espaço. O espaço é consequência da discussão programática. E como houve uma evolução, uma sinalização da coordenação através do Gaspar de absorver discussões importantes nesse sentido, houve uma evolução e uma convergência para o apoio. O que nos conforta, porque também a nota, ela é real, mas ela também incomoda, ela gerava incômodo no sentido de que é muito ruim para qualquer partido nesse momento político você simplesmente se apresentar como Pôncio Pilatos, né? Bom, não ganhamos, então não apoiamos nem A nem B, né? Eu acho isso uma postura que não caminha de acordo com aquilo que a gente defende na rede. Então a sinalização, ela veio nesse sentido programático e logo não existe contradição nesse sentido. Existiria se fosse apenas uma composição de espaços políticos, pura e simplesmente. Então, esse espaço pode vir também a acontecer como consequência no segundo momento. Sim, naturalmente, logicamente é muito natural que você possa, num processo de apoio programático, ajudar a construir aquilo que tu defende, né? De perto, participando e dialogando e buscando essa construção. E um possível espaço, apesar de não ter sido discutido no momento, provavelmente seria o que? Na área da cultura ou do meio ambiente, que são mais caros à rede, a gente poderia dizer assim. Mas não necessariamente, né? Hoje o tema da sustentabilidade, ela vai muito mais além do que essas questões ambientais ou culturais, né? O tema da sustentabilidade para nós, ele é muito amplo e ele permeia todo o universo programático de qualquer partido, né? Seja pelo viés de uma empresa de saneamento básico, que eu acho que Mauá tem essa necessidade de fazer uma outra política nesse campo, né? Aliás, o governo desperdiça muito recurso por ter essa política muito fragmentada, o governo atual, e seja pelo outro viés de qualquer secretaria, né? O tema sustentabilidade, ele na verdade é uma prática do ser humano em gestões públicas e eficiência que não necessariamente passe só pelo viés de uma secretaria de meio ambiente, né? Entendendo o meio como um todo, como dizia o saudoso José Sicote, né? Não tem meio, é o todo ambiente, né? Só duas últimas perguntas para finalizar. Você chegou a conversar também com o prefeito Donizete Braga? Teve alguma sinalização? Ele chamou para conversar? Teve algum diálogo depois do primeiro turno? Não? Houve algumas sinalizações de telefone, mas não conseguimos nos falar por telefone. Alguns coordenadores de campanha dele chegaram a ligar, mas assim, na verdade nós tínhamos startado depois da nota seguinte, né, que foi o Fernando
que foi o nosso vice-prefeito que fez, sinalizou para as duas coordenações de campanha, para a do Átila e para a do Donizete, qual que era a possibilidade de absorver pontos programáticos da rede, né? E aí não houve um retorno objetivo da parte do Donizete nesse sentido, né? Houve um retorno objetivo da parte, através do João Gaspar, da coordenação do Átila, né? E aí a gente sentiu mais firmeza nisso, né? E houve uma disposição mais rápida, mais acessível de já ir absorvendo os pontos que a gente foi colocando. Regionais, dá para ter a ideia de ter as subprefeituras aí? Dá para revogar o decreto de variação de votos? Dá. Então, foi objetivo e a gente sentiu uma boa vontade nesse sentido, né? Então, houve um diálogo mais orgânico com a coordenação do Átila e houve um certo desdém, vamos dizer assim, da parte da coordenação do Donizete de não priorizar efetivamente a discussão programática, né? E uma última dúvida, sobre um ponto específico que você citou, que é uma das propostas, ver se eu entendi direito, é criar uma empresa de saneamento, é isso? Qual que é exatamente? Eu venho defendendo isso há mais de um ano atrás, e defendi também no governo Donizete, de que a Secretaria de Serviços Urbanos e a SAMA, e talvez até, dependendo, a própria Secretaria de Obras, elas devem se tornar uma empresa pública de saneamento, entendendo o saneamento como parte da manutenção das malhas viárias, como das recuperação dos córregos, de replantio, etc. Então, uma empresa de saneamento, ela teria uma operacionalidade muito mais ágil. Além do que, você tem no governo, por exemplo, a operacionalidade tapa-buraco. Você tem na SAMA, você tem na mobilidade, na SMU, e você tem na SSU. Quando você poderia ter uma única empresa cuidando disso, otimizando melhor os recursos, né? E fazendo isso através de coordenadoria. Isso, no meu ver, ficaria mais barato, por exemplo, e a cidade ganharia mais na sua agilidade, né? E você cuidaria melhor do aprimoramento dos recursos, né? O governo Donizete, ele pode, se a gente somar aí, talvez, ter tido uma arrecadação só de multa de trânsito de quase 100 milhões de reais, né? Que é um dinheiro que deveria ir só para o Fundo Municipal de Transporte e para cuidar só da malha viária, da sinalização e da educação no trânsito. E você não percebe esses investimentos na cidade, né? E também não sabemos como é que é esse investimento, até porque ele não tem respondido os requerimentos nossos, né? Eu estou com mais de 100 requerimentos sem resposta. Ou seja, então a empresa de saneamento, ela dá conta de um tema sustentável muito importante para a cidade, né? A destinação dos resíduos de construção civil, né? A questão da coleta dos resíduos domésticos, que a gente chama do lixo molhado. Parecido um pouco com o CEMAS, assim, guardado das devidas proporções. Que na verdade hoje não tem mais nenhuma prefeitura de grande porte trabalhando, por exemplo, a coleta de resíduos através da SSU. Tá. Isso está mais em empresa de saneamento, como é a própria CEMASA, né? O candidato se comprometeu a criar essa empresa para a rede. Há uma sinalização no sentido de pensar a médio e longo prazo nessa criação. Por que eu estou colocando uma vírgula aí? Porque eu sei que não é uma operacionalidade jurídica muito fácil. Até porque você tem na SAMA o esgotamento sanitário concedido à Odebrecht, que pelo andar da carruagem parece que já tem transação comercial, não vai ser mais nem a Odebrecht, pelo que nós sabemos. E você tem uma PPP que eu não sei há quantas anos com relação à questão da água, né? Então você tem muitos embrólios jurídicos que você tem que ir com cuidado. Mas sinalizou no desejo de que é o projeto politicamente correto para a cidade. As cidades, elas precisam se modernizar com novas políticas públicas, né? Desculpa. Com gestões mais modernas e mais eficientes, né? E sair dessa estagnação e desse corporativismo que é a mesmice que os prefeitos vão assumindo sem querer fazer gestões modernas. Então há uma sinalização muito positiva da coordenação do Átila nesse sentido. Para nós foi muito importante, a rede vem aí fortalecer esse grande projeto político da cidade para que a gente possa investir na questão ambiental da cidade. As propostas que a rede tem, nós pactuamos os 2 planos de governo para que a gente possa tratar da questão dos interesses ambientais, do meio ambiente e realmente fazer uma política sustentável, para que a cidade seja uma cidade verde, uma cidade onde a gente possa realmente ter prazer de se viver. E o Rogério tem uma experiência muito grande também na questão da cultura, que vai contribuir muito com a gente. Então a gente fica muito feliz, nós estamos formando um grande bloco de aliança, nós estamos realmente fechando o time para que a gente possa caminhar nesses últimos dias
para uma grande vitória da cidade. E a rede pode ocupar alguma função no seu governo, ou na área de cultura, ou na área do meio ambiente, já que essas áreas são de maior destaque? Esses pontos vão ser discutidos após a nossa vitória. Primeiro precisamos ganhar a eleição e formar com grandes quadros. Nosso governo vai ser um governo de gestores, para que a gente realmente trabalhe com muita responsabilidade.